Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 92. Água cálida como sangue. Meu argumento principal é que os desfeitos ainda estão entre nós. Compreendo que isso é polêmico, já que muito da mitologia relacionada a eles está misturada com teologia. Contudo, está evidente para mim que alguns dos seus efeitos são comuns no mundo, e que nós simplesmente os tratamos como manifestações de outros esprenos. Da Mítica de Hesse, página 12. O teste dos rompe-céus ocorreria em uma cidade de tamanho modesto na fronteira norte do Lago Puro. Algumas pessoas viviam no lago, naturalmente, mas os membros sãos da sociedade evitavam isso. Sizete foi pousado, perto do centro da praça da cidade, junto com os outros candidatos. A maior parte dos rompe-céus permaneceu no ar ou aterrissou nos penhascos ao redor da cidade. 3 mestres pousaram junto de Sizete, assim como um punhado de homens e mulheres mais jovens que conseguiam se projetar. O grupo que seria testado naquele dia incluía candidatos como Sizete, que precisavam encontrar um mestre e jurar o segundo ideal, e escudeiros que já haviam alcançado aquela etapa, mas que agora precisavam atrair um espreno e declarar o terceiro ideal. Era um grupo variado. Os rompe-céus não pareciam se importar com etnia ou cor dos olhos. Sizete era o único chino entre eles, mas o grupo incluía macabáquianos, rechianos, vorins, irialianos e até mesmo um taileno. Um homem alto e forte, com uma túnica marabétiana e um casaco azichiano, levantou-se de seu assento em um pórtico. Até que enfim, disse ele em azichiano, se aproximando. Eu o chamei horas atrás. Os condenados escaparam para o lago. Quem sabe o quanto já avançaram a esta altura. Eles vão matar mais gente, se não forem detidos. Encontrem-nos e cuidem deles. Vocês vão reconhecê-los pelas tatuagens em suas testas. Os mestres se voltaram para os escudeiros e candidatos. Os mais ansiosos imediatamente dispararam rumo à água. Vários que sabiam projetar subiram ao céu. Sizete se demorou ali, junto com 4 dos outros. Ele foi até que tinha no ombro um manto de Gran-Juíza de Marabétia. Como esse homem sabia como nos chamar? Indagou Sizete. Nós andamos expandindo nossos domínios depois do advento da nova tempestade? Respondeu ela. Os monarcas locais têm nos aceitado como uma força marcial unificadora e nos concederam autoridade legal. O grão-ministro da cidade nos escreveu via telepena, implorando ajuda. E esses condenados? Perguntou um escudeiro. O que sabemos sobre eles e sobre o nosso dever aqui? Esse grupo de condenados escapou daquela prisão ali, junto dos penhascos. O relatório diz que são assassinos perigosos. Sua tarefa é encontrar os culpados e executá-los. Temos ordens judiciais para suas mortes. Todos os que escaparam são culpados. Ao ouvir isso, vários dos outros escudeiros partiram, com pressa de provarem seu valor. Ainda assim, Sizete permaneceu. Algo na situação o incomodava. Se esses homens são assassinos, por que não foram executados antes? Essa área é povoada por idealistas rechianos. Sizete, filho, Neturo, disse que eles têm uma estranha atitude não violenta, mesmo para com criminosos. Esta cidade está encarregada de conter os prisioneiros de toda a região, e o ministro Kiwati recebe um tributo para cuidar dessas instalações. Agora que os assassinos escaparam, acabou a misericórdia. Eles devem ser executados. Isso bastou para os últimos 2 escudeiros, que alçaram voo para começar sua busca.
E Sisete decidiu que era o bastante para ele também. Eles são rompe-céus. Não nos mandariam de propósito atrás de inocentes. Ele podia ter aceitado a aprovação implícita deles logo de início. Contudo, alguma coisa o incomodava. Era um teste. Mas do quê? Só da velocidade com que podiam despachar os culpados, ele começou a andar rumo às águas. Sisete, filho, Neturo, chamou que? Sim? Você caminha sobre pedra. Por que faz isso? Todos os chinos que conheci dizem que as pedras são sagradas e se recusam a pisar nelas. Elas não podem ser sagradas. Se realmente fossem, mestre Qi, teriam me queimado muito tempo atrás. Ele deu a ela um aceno de cabeça, depois entrou no lago puro. A água era mais quente do que se lembrava. Não era nada funda. Supostamente, mesmo no centro do lago a água não passava das coxas de um homem, exceto por ocasionais buracos. Você está muito atrás dos outros, disse a espada. Não vai pegar ninguém desse jeito. Eu conheci uma voz como a sua antes, Espada Nimi. Os sussurros. Não. Uma voz única, na minha mente quando eu era jovem. Sisete protegeu os olhos do sol, olhando através do lago resplandecente. Espero que as coisas se desenrolem de forma melhor desta vez. Os escudeiros voadores pegariam qualquer pessoa em campo aberto, então Sisete precisava procurar criminosos menos óbvios. Ele só precisava de um. Disse a espada. Você não está sendo ambicioso o bastante. Talvez. Espada Nimi, você sabe por que foi entregue a mim? Porque você precisa de ajuda. Eu faço isso muito bem. Mas por que eu? Sisete continuou a vadear a água. Nin disse que eu nunca deveria deixar você fora de vista. Parecia mais um fardo do que um auxílio. Sim, a espada era uma espada fractal, mas ele fora prevenido quanto a desembainhá-la. O lago puro parecia se estender para sempre, largo como um oceano. Os passos de Sisete dispersavam cardumes, que o seguiam por algum tempo, ocasionalmente mordiscando suas botas. Árvores nodosas surgiam das margens de areia, se fartando na água enquanto suas raízes agarravam os muitos orifícios e sulcos no leito do lago. Saliências rochosas rompiam a superfície do lago junto da costa, mas para dentro o lago puro se tornava plácido, mais vazio. Sisete virou-se para ficar em paralelo à margem. Você não está indo na mesma direção que os outros. Era verdade. Honestamente, Sisete, falo com franqueza. Você não é bom em matar o mal. Não matamos ninguém durante o período em que você está comigo. Eu me pergunto, Espada Nimi, será que Nin, filho Deus, me deu você para que eu pudesse praticar resistir aos seus encorajamentos? Ou porque acha que eu tenho a mesma sede de sangue? Ele disse que nós combinávamos. Eu não tenho sede de sangue, disse a espada imediatamente. Só quero ser útil. E não sentir tédio? Bem, isso também. A espada murmurou baixinho, imitando um humano em meditação profunda. Você disse que matou muitas pessoas antes de nos conhecermos. Mas os sussurros. Você não sentiu prazer em destruir aqueles que precisavam ser destruídos? Não tenho certeza de que eles precisavam ser destruídos. Você os matou. Eu havia jurado obedecer. Por causa de uma pedra mágica. Ele já havia explicado seu passado para a espada várias vezes. Por algum motivo, ela tinha dificuldade de entender, ou se lembrar, de certas coisas. A Sacra Pedra não era mágica. Eu obedecia por honra, e às vezes obedecia a homens malignos ou mesquinhos. Agora busco um ideal mais elevado. Mas e se você escolher a coisa errada para seguir? Não poderia terminar na mesma situação novamente. Você não pode só encontrar o mal e então destruí-lo. E o que é o mal, Espada Nimi? Tenho certeza de que você consegue identificá-lo. Você parece esperto, embora também pareça cada vez mais meio chato. Quisera ele poder continuar em tal monotonia. Ali perto, uma grande árvore retorcida despontava da margem.
Várias das suas folhas ao longo de um galho estavam recolhidas, buscando refúgio dentro da casca. Alguém as perturbou. Sisete não demonstrou o que havia notado, mas conduziu a caminhada até ficar debaixo da árvore. Parte dele esperava que o homem escondido na árvore tivesse o bom senso de permanecer escondido. Isso não aconteceu. O homem saltou para cima de Sisete, talvez tentado pela possibilidade de obter uma bela arma. Sisete se moveu para o lado, mas, sem projeções, sentia-se lento, desajeitado. Ele escapou dos golpes da adaga improvisada do condenado, mas foi forçado de volta à água. Finalmente, disse a espada: "Tudo bem. Eis o que você precisa fazer. Lute com ele e vença, Sisete." O criminoso foi para cima dele. Sisete agarrou a mão com a adaga, se virando para usar o impulso do homem para mandá-lo tropeçando para dentro do lago. Ao se recuperar, o homem virou-se para Sisete, que estava tentando ler o que podia da aparência miserável e esfarrapada do seu inimigo. Cabelo emaranhado e desgrenhado, pele de rechiano, com muitas lesões. O pobre sujeito estava tão sujo que pedintes e moleques de rua achariam sua companhia desagradável. O condenado passou sua faca de uma mão para outra, cauteloso. Então avançou novamente contra Sisete. Sisete o pegou pelo pulso outra vez e girou, a água respingando. Previsivelmente, o homem deixou cair a faca, que Sisete tirou da água. Ele se desviou do agarrão do homem e, em um instante, tinha um braço ao redor do pescoço do condenado. Sisete levantou a faca. Antes de sequer pensar, pressionou a lâmina contra o peito do homem, tirando sangue. Ele conseguiu recuar, se impedindo de matar o condenado. Tolo. Precisava questionar o homem. Seu tempo como insincero tornara o matador tão ansioso assim. Sisete baixou a faca, mas isso deu ao homem a oportunidade de se contorcer e puxar os dois para dentro do lago puro. Sisete mergulhou em água cálida como sangue. O criminoso caiu por cima dele e o empurrou para baixo d'água, batendo sua mão contra o fundo rochoso e fazendo com que ele soltasse a faca. O mundo tornou-se um borrão distorcido. Isso não é vencer, disse a espada. Quão irônico seria sobreviver ao assassinato de reis e fractários só para morrer nas mãos de um homem com uma faca rudimentar. Sisete quase deixou acontecer, mas sabia que o destino ainda não havia acabado de usá-lo. Derrubou o criminoso, que era fraco e franzino. O homem tentou agarrar a faca, claramente visível sob a superfície, enquanto Sisete rolava na outra direção para ganhar alguma distância. Infelizmente, a espada em suas costas ficou presa entre as pedras do fundo do lado, o que fez com que ele fosse puxado bruscamente de volta para a água. Sisete rosnou, com um puxão, se soltou, rompendo a correia do arnês da espada. A arma afundou na água. Sisete se levantou espirrando água, encarando o condenado cansado e sujo. O homem olhou para a espada prateada submersa. Seus olhos ficaram vidrados, então ele deu um sorriso perverso, deixou cair a faca e mergulhou atrás da espada. Curioso, Sisete deu um passo para trás enquanto o condenado se erguia com um ar alegre, segurando a arma. Sisete socou-o no rosto, seu braço deixando uma tênue aura. Ele agarrou a espada embainhada, arrancando-a das mãos do homem mais fraco. Embora a arma frequentemente parecesse pesada demais para seu tamanho, agora estava leve nos seus dedos. Ele deu um passo para o lado e golpeou com a espada, com bainha e tudo, contra seu inimigo. A arma atingiu as costas do condenado com um estalo repulsivo. O pobre homem caiu no lago e parou de se mover. Pelo visto, funcionou, comentou a espada. Você realmente deveria ter me usado logo no início. Sisete se sacudiu. Havia matado o sujeito. No fim das contas, ajoelhou-se e puxou-o pelo cabelo emaranhado. O condenado arquejou, mas seu corpo não se moveu. Não estava morto, mas paralisado. Alguém trabalhou junto com você na sua fuga? Interpelou Sisete. Um membro da nobreza local, talvez? O quê? Cuspiu o homem. Ai, vô macaque. O que você fez comigo? Não consigo sentir meus braços, minhas pernas. Alguém de fora ajudou você? Não. Por quê? Por que pergunta? O homem engasgou.
Espere. Sim. Quem você quer que eu diga? Farei o que você mandar. Por favor. Suzette pensou. Não estava trabalhando com os guardas, então, nem com o ministro da cidade. Como você escapou? Ah, no Halik, disse o homem, chorando. Nós não deveríamos ter matado o guarda. Eu só queria ver o sol novamente. Suzette deixou o homem cair na água e foi para a margem, onde se sentou sobre uma pedra, respirando fundo. Não muito tempo atrás, ele havia dançado com o corredor dos ventos diante de uma tempestade. Naquele dia, havia lutado na água rasa contra um homem meio morto de fome. Ah, como ele sentia a falta do céu. Isso foi cruel, disse a espada. Deixá-lo para se afogar. Melhor do que dá-lo de comida para um grã carapaça, replicou Suzette. É isso que acontece com os criminosos nesse reino. As duas coisas são cruéis, disse a espada. Você conhece a crueldade, espada Nimi? Vivenna costumava dizer que a crueldade é coisa dos homens, assim como a misericórdia. Só nós podemos escolher uma coisa ou outra, as feras não podem. Você se considera um homem? Não, mas às vezes ela falava como se eu fosse. E, depois que Shashara me fez, ela discutiu com Vasher, dizendo que eu poderia ser um poeta ou um erudito. Como um homem, certo? Shashara parecia com Shalashi, o nome oriental para o arauto Xuxi. Filha, Deus. Então talvez a origem daquela espada fosse com os arautos. Suzette se levantou e caminhou pela costa, de volta para a cidade. Você não vai procurar outros criminosos? Eu só precisava de um, espada Nimi, para testar o que me foi dito e para aprender alguns fatos importantes. Como que condenados são fedorentos? De fato, isso faz parte do segredo. Ele passou pela pequena cidade onde a mestra Rompe-Céus aguardava, então subiu a colina até a prisão. O bloco sombrio da estrutura era voltado para o Lago Puro, mas aquele belo ponto de vista era desperdiçado. O lugar mal tinha janelas. Ali dentro, o cheiro era tão repulsivo que ele teve que respirar pela boca. O corpo de um único guarda jazia em uma poça de sangue entre celas. Suzette quase tropeçou nele. Não havia luz no lugar, exceto por algumas lâmpadas de esferas em um posto de guarda. Entendi. Pensou ele, se ajoelhando ao lado do homem caído. Sim. Esse teste era deveras curioso. Do lado de fora, ele notou alguns dos escudeiros voltando para a cidade levando cadáveres, embora nenhum dos outros candidatos parecesse ter encontrado alguém. Suzette avançou cuidadosamente e desceu a encosta rochosa até a cidade, tomando cuidado para não arrastar a espada. Não importava o motivo de Nin para confiar a ele tal arma, ela era um objeto sagrado. Na cidade, ele se aproximou do corpulento nobre, que estava tentando entabular uma conversa com a mestra que, falhando de modo espetacular. Ali perto, outros moradores da cidade estavam debatendo a ética de simplesmente executar assassinos ou de prender eles e arriscar uma situação como aquela. Suzette inspecionou os condenados mortos e viu que estavam tão sujos quanto aquele que combateu, embora dois não estivessem nem de longe tão magros. Havia uma economia na prisão. Pensou Suzette. A comida ia para aqueles que estavam no poder, enquanto outros passavam fome. Você. Disse Suzette para o nobre. Encontrei apenas um corpo lá em cima. Você realmente deixou apenas um único guarda para vigiar todos esses prisioneiros? O nobre lhe devolveu uma expressão de desprezo. Um pesa-pedras, Chino. Quem é você para me questionar? Volte para sua grama estúpida e árvores mortas, homenzinho. Os prisioneiros tinham liberdade para criar a própria hierarquia. Continuou Suzette. E ninguém os vigiava para ver se não estavam fabricando armas, já que enfrentei um com uma faca. Esses homens eram maltratados, trancados na escuridão, não recebiam comida o bastante. Eles eram criminosos, assassinos. E o que aconteceu com o dinheiro que foi enviado para que você administrasse essa instalação? Certamente não foi usado para segurança apropriada. Eu não preciso ouvir isso. Suzette voltou-se para aqui. Você tem uma ordem de execução para esse homem?
Foi a primeira que obtivemos. O quê? Disse o nobre. Esprenos de medo fervilharam ao seu redor. Sisete abriu o fecho da espada e a desembainhou. Um som súbito, como 1000 gritos. Uma onda de poder, como a batida de um vento terrível e atordoante. Cores mudaram ao redor dele, se aprofundando, se tornando mais escuras e mais vibrantes. O manto do nobre da cidade parecia um leque impressionante de laranja escuros e vermelhos sanguinolentos. Os pelos nos braços de Sisete se arrepiaram e sua pele sentiu uma dor súbita e espantosa. Destruir. Escuridão líquida fluiu da espada, então se derreteu em fumaça enquanto caía. Sisete gritou pela dor no braço enquanto usava a arma para atravessar o peito do nobre, que balbuciava. Carne e sangue instantaneamente viraram fumaça negra. Espadas fractais comuns só queimavam os olhos, mas aquela espada ali de algum modo consumia o corpo inteiro. Ela pareceu queimar a própria alma do homem. Mal. Veias de fluido negro subiram pela mão e pelo braço de Sisete. Ele as encarou, boquiaberto, então arquejou e enfiou a espada de volta na bainha prateada. Ele caiu de joelhos, soltando a espada e levantando a mão, dedos curvados e tendões tensionados. Lentamente, o negrume evaporou da sua carne e a dor horrível cedeu. A pele da sua mão, que já era pálida, havia desbotado para um branco cinzento. A voz da espada afundou até se tornar um murmúrio no fundo da sua mente, suas palavras arrastadas. Ele notou que parecia a voz de uma fera caindo em um estupor depois de se fartar. Sisete respirou profundamente. Remexendo na bolsa, viu que várias esferas dentro dela estavam completamente drenadas. Vou precisar de muito mais luz das tempestades se quiser fazer isso novamente. Os moradores da cidade ali perto, escudeiros, e até mesmo os mestres rompe-céus fitaram-no com o mesmo horror. Sisete recolheu a espada e se esforçou para ficar de pé antes de prender o fecho da espada. Segurando a arma embainhada nas duas mãos, ele se curvou para que... Eu cuidei do pior dos criminosos. Disse ele. Você agiu bem, respondeu ela lentamente, olhando para onde o nobre estivera. Não havia nem mesmo uma mancha nas pedras. Vamos esperar e nos certificar de que os outros criminosos foram mortos ou capturados. Uma atitude sábia. Replicou Sisete. Eu poderia pedir por obséquio algo para beber? Subitamente sinto muita sede. Quando todos os fugitivos haviam sido contabilizados, a espada já começava a se agitar novamente. Ela não havia adormecido, se uma espada sequer pudesse fazer tal coisa. Em vez disso, ficara murmurando em sua mente aos poucos até se tornar lúcida. Ei! Disse a espada enquanto Sisete estava sentado em uma mureta baixa ao longo da cidade. Ei! Você me desembainhou? Desembainhei, espada Nimi. Bom trabalho. Nós destruímos um bocado de mal? Um mal grande e corrupto. Uau! Impressionante. Sabia que Vivena nunca me sacou, nem uma única vez, e ela me carregou por um longo período. Talvez até por 1 ou 2 dias. E há quanto tempo eu estou carregando você? Pelo menos 1 hora, disse a espada, satisfeita. 1 ou 2, ou 10.000. Algo assim. Que se aproximou e ele devolveu o odre d'água dela. Obrigado, mestra Ki. Decidi fazer de você meu escudeiro. Sisete, filho, Neturo, disse ela. Para ser honesta, nós discutimos para saber quem teria esse privilégio. Ele inclinou a cabeça. Posso jurar o segundo ideal? Pode, sim. A justiça o servirá até que possa atrair um espreno e jurar servir a um código mais específico. Durante minhas orações, noite passada, o Inon proclamou que os grão-esprenos estão de olho em você. Não ficaria surpresa se levasse apenas meses para que você alcançasse o terceiro ideal. Meses? Não, ele não levaria meses. Mas não fez o juramento ainda. Em vez disso,
Acenou na direção da prisão. Perdão, mestra. Uma pergunta. A senhora sabia que essa fuga aconteceria, não sabia? Nós suspeitávamos. Uma das nossas equipes investigou esse homem e descobriu como ele estava usando seus fundos. Quando a chamada veio, não ficamos surpresos. Ela forneceu uma oportunidade de teste perfeita. Por que não lidar com ele antes? Você precisa compreender nosso propósito e nosso lugar. É uma questão delicada, que muitos escudeiros têm dificuldade de entender. Aquele homem ainda não havia quebrado uma lei. Seu dever era aprisionar os condenados, o que ele havia feito. Ele tinha a permissão de julgar se seus métodos eram satisfatórios ou não. Só quando fracassou, e seus prisioneiros escaparam, pudemos fazer justiça. Sizete assentiu. Eu juro buscar a justiça, deixar que me guie, até encontrar um ideal mais perfeito. Essas palavras foram aceitas, declarou que, e pegou uma esfera de esmeralda brilhante da bolsa. Assuma seu lugar acima, escudeiro. Sizete fitou a esfera, então, tremendo, inspirou luz das tempestades, que foi rapidamente até ele. Os céus eram dele novamente. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.